Mas hoje eu quero trabalhar um tema extremamente importante para o nosso coração. Hoje de manhã eu falei sobre sonhos e promessas. E se você quiser alcançar sonhos e promessas sobre a sua vida, quer alcançar sonhos e promessas sobre a sua vida, amém ou não? Você precisa aprender, necessita aprender em caminhar em obediência. Agora ninguém falou amém, né? Você precisa aprender a caminhar em o quê? Obediência. E hoje eu quero tratar desse assunto, obediência. Fala bem forte, obediência. Porque a obediência, meus irmãos, é que separa aqueles que praticam a palavra de Deus e aqueles que somente ouvem a palavra de Deus. Vou repetir isso. E você tenta se localizar onde que você está. A obediência é quem separa, é o que separa aquele que pratica a palavra de Deus e aqueles que só ouvem a palavra de Deus. Agora eu creio que aqui que é um povo que quer ser praticante, praticar a palavra de Deus. Aqui é um povo assim, amém? Então se você quer ser um praticante da palavra de Deus, das suas promessas, um cumpridor de sonhos, você necessita ser uma pessoa obediente. Você precisa caminhar em obediência. Sabe que um ato de obediência é mais importante do que, ou mais valioso do que 1000 sermões. Ou seja, é mais importante, é mais valioso para você obedecer uma palavra do que escutar 1000 sermões. É mais importante você cumprir, obedecer um princípio da palavra de Deus do que você ficar ouvindo um monte de sermões que não adianta nada. Então a obediência é a chave para que você possa alcançar propósito na sua vida. Vou repetir, a obediência é a chave para que você possa alcançar as promessas de Deus na sua vida. Posso ouvir um amém? Então, mas eu percebo que muitas pessoas, às vezes não alcançam esse destino, não alcançam o seu propósito, não porque por falta de palavras, não por falta de promessas, não se trata disso, mas por falta de obediência. Por isso eu quero começar declarando sobre a sua vida nesta noite, que Deus vai colocar o querer e o realizar da sua boa vontade em sua vida, para que você possa caminhar em obediência no nome de Jesus. Estão comigo aqui ou não? Vou repetir aqui para você dar um glória a Deus, um aleluia, um amém, tudo que você quiser dar, porque isso é promessa de Deus, é palavra para a sua vida. Deus vai colocar o querer e o realizar a sua boa vontade na sua vida, para você caminhar em obediência no nome de Jesus. Quem crê dá um amém, dá um glória a Deus aí, meu irmão. Ih, mas está fraquinho demais isso aqui. Amém? Está comigo ou não? Amém, é isso mesmo. Agora há uma história no livro de Atos que eu quero trabalhar, que eu creio que vai poder nos ilustrar muito bem, de uma maneira prática, o que significa obedecer a Deus. E eu quero que você então abra a sua Bíblia em Atos capítulo 5. Vamos ver Atos capítulo 5, versículos 17 até o versículo 20. Eu vou ler alguns versos e vocês lerão outros, eu vou chamá-los. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eles eram da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Agora leia comigo 19 e 20. Mas, todos juntos, meus irmãos, vamos lá. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Até aqui. Bom, você conhece e sabe, você que é um estudioso da palavra de Deus, conhecedor da palavra de Deus, que as últimas palavras que Jesus trouxe para os seus discípulos foram assim: vão, preguem a palavra, compartilhem as boas novas, façam discípulos. Sabia disso, amém? Essas foram as palavras de Jesus e são conhecidas no povo evangélico como a grande comissão. Veja, onde Jesus aqui, através
desse dever, dessa comissão que deixa para os seus discípulos, ele pede: olha, aquilo que eu ensinei, aquilo que vocês aprenderam, aquilo que vocês estiveram todo esse tempo andando comigo, aprendendo, vendo o que eu fiz, vendo como que eu fiz, agora vocês passem a transmitir a novos discípulos e levantem com eles uma nova geração de pessoas que sigam a Cristo. Amém? Você acha que isso funcionou? Só 2 falaram sim aqui. Você acha que isso funcionou? Fala sem medo, sim. Não é pegadinha não, meu irmão. Sim. Nós somos um reflexo da obediência dos discípulos de Jesus a espalhar o evangelho por toda a criatura, por todas as nações. Então aqui nesse texto que lemos, nós vemos os apóstolos agora obedecendo a Jesus. Obedecendo as palavras de Jesus, obedecendo ao chamado que Jesus deu para as suas vidas. Então a primeira coisa, meus irmãos, que eles encontraram quando começaram a obedecer a Jesus, a pregar o evangelho, como lemos aqui no Atos do capítulo 5, chama-se oposição. Diga comigo, oposição. Então a primeira coisa que temos que aprender a enfrentar quando nós queremos obedecer a Deus é enfrentar a oposição do inimigo. Diga aí comigo, enfrente a oposição do inimigo. Então veja que o texto diz que acabamos de ler. Os fariseus, saduceus, ou seja, esses fariseus, saduceus eram os religiosos daquela época. Eles ficaram cheios de inveja. E aqui pegaram os apóstolos e colocaram numa prisão, lemos isso. Interessante que muitas vezes quando nós começamos ou decidimos obedecer a Deus, quando decidimos a nos comprometer com Deus, seguir a Jesus, servir a Jesus, muitas vezes a primeira coisa que nós vamos encontrar na nossa vida não são resultados, mas são oposição. Escreva isso, que é verdade. Estão me seguindo, amém? Então, quando muitas vezes você decide, eu vou ser obediente, eu vou obedecer a Deus, vou obedecer ao seu chamado, vou obedecer a palavra de Deus, escreva, a primeira coisa que acontece é que a gente acaba encontrando oposição. Vou ser obediente, vou ser um melhor esposo, vou ser uma melhor esposa, vou ser um melhor pai, vou ser uma melhor mãe, vou ser um melhor filho. Justo quando eu decido isso, pode ver, você começa a ter problema no casamento, você começa a ter problema familiar, ou problemas no trabalho, problema na sua empresa. Parece que a oposição de tudo começa a atrapalhar as decisões que você tomou por Jesus Cristo. E aí parece que cada vez que a gente quer dar um passo de obediência, parece que o inimigo se levanta com uma oposição sobre a nossa vida. Porém, meu irmão, eu quero ensinar hoje para você, porque caminhar em obediência significa caminhar debaixo da bênção de Deus. Perdeu a oportunidade de dizer um amém aí. Olha, nem assim, meu irmão, está difícil hoje aqui. Caminhar em obediência significa caminhar debaixo da bênção de Deus. Pode dizer um amém aí? Amém. Muito bem. Porque o inimigo vai fazer todo o possível para te desviar desse caminho. Pode escrever. Todo o possível para te desviar, te apartar desse caminho. Porque o inimigo sabe que se você continua nesse caminho, no caminho de Deus, esse caminho te leva a uma vida plena, esse caminho te leva a uma vida abundância, esse caminho te leva a uma vida de bênção. Então não tem jeito, o inimigo vai fazer oposição mesmo contra você, meu irmão. Então a decisão que temos que tomar de antemão é que mesmo que venham oposições, eu serei obediente a Deus. Posicionamento, meu irmão, posicionamento. Mesmo vindo dificuldade, mesmo vindo oposições, antes que elas cheguem na minha vida, eu tomo uma posição. Eu serei obediente à palavra de Deus, aos princípios de Deus. Meus irmãos, essa decisão a gente tem que tomar adiantado. Antes que venham os problemas, antes que venha a oposição, antes que venha a prova, antes que venha o deserto. Sabe, é decidir em meu coração que apesar da oposição, apesar da prova, apesar do deserto, eu vou obedecer a Jesus Cristo, o meu Senhor e o meu Salvador. É dizer, eu vou ser obediente. É dizer, eu vou me manter fiel.
É dizer, eu vou guardar os princípios de Deus. É dizer, eu vou guardar os valores da palavra de Deus. Esse tem que ser o nosso posicionamento, independentemente de oposições que levantem. Agora, quando a gente estuda a Bíblia, a gente percebe, a gente se dá conta que os homens e mulheres que foram usados tremendamente por Deus, também passaram pela prova da obediência. E essa é uma prova que a gente vai ter que aprender a passar constantemente. Eu tenho que pensar, eu obedeço a Deus ou eu sigo uma corrente do mundo? Eu obedeço a Deus ou eu rompo com os princípios de Deus? Eu obedeço a Deus ou eu agrado o mundo? Então o que me impressiona nessa história, e o que Deus nos ensina, é que quando nós somos obedientes, Ele se torna o nosso protetor. Glória a Deus, hein? Rápido, vamos dar um glória a Deus aí? Vamos repetir isso aqui, está lindo demais. Quando Deus se torna, quando nós nos tornamos obedientes à palavra de Deus, obedientes aos princípios de Deus, Deus se converte em nosso o quê? Protetor. Diga aí, protetor. A Bíblia diz no texto, aqueles homens colocaram os discípulos numa prisão. Mas a Bíblia diz também que naquela mesma noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os colocou em liberdade. Assim, meu irmão, a obediência nunca vai ser o caminho mais fácil, mas a obediência é o caminho mais seguro. A obediência não pensa que vai ter facilidade, não é o caminho mais fácil, mas a obediência sim é o caminho mais seguro, mais seguro. Não há um lugar mais seguro nesse planeta do que dentro da perfeita vontade de Deus. Não há um lugar mais seguro nesse planeta do que caminhar em obediência à palavra de Deus. Então, quando você obedece a Deus, Deus te protege dos seus inimigos. Pode dar uma glória a Deus aí. Quando você obedece a Deus, Deus abre as prisões, meus irmãos. Glória a Deus. Sabe, o inimigo às vezes pode ter te colocado numa prisão, não importa qual seja, mas olha, tem uma boa notícia para você: Deus tem a chave, em nome de Jesus. Deus tem a chave. Às vezes a prisão da depressão, a prisão às vezes de uma doença, a prisão de complicações do seu casamento, na sua vida, mas olha, Deus tem a chave, vai abrir. Obedeça a Deus em nome de Jesus. Não há força, não há prisão, não há calabouço ou cárcere que nosso Deus não pode abrir. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Amém, glória a Deus. Agora, a segunda coisa que eu gosto aqui dessa história, desse texto, é exatamente o que desata a obediência na vida de uma pessoa. Porque a Bíblia diz que, por causa da obediência, os discípulos obedeceram a Jesus ao pregar o Evangelho, eles foram colocados numa prisão. Agora vamos ler aqui o verso 18 e 19 de Atos capítulo 5. Lançaram mão dos apóstolos e os puseram numa prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e tirando-os para fora. Então eu posso afirmar que a obediência libera os milagres de Deus. Você crê nisso? Então repita comigo: a obediência libera os milagres de Deus. Se você quiser ver os milagres de Deus na sua vida, seja obediente a Deus. E é impressionante porque os discípulos foram obedientes e Deus ali fez um milagre e os libertou da prisão. E você se dá conta em muitas passagens, muitas histórias, onde a gente percebe os milagres de Deus que tiveram um comportamento, um componente chamado obediência na vida da pessoa. Eu quero te dar 2 exemplos, pelo menos nessa noite. Um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, para que firme isso no seu coração. No Antigo Testamento você conhece a história de um homem chamado Naamã. Então Naamã era um general importante de um império chamado Síria. Ele era um homem muito poderoso, importante na sua nação. Agora a Bíblia vai dizer que Naamã tinha uma enfermidade terminal, chamada lepra. Naquela época essa enfermidade era incurável, não havia nenhum remédio, não havia nenhum médico possível de tratar.
esta enfermidade, ele estava condenado à morte. Agora, dentro da providência de Deus, porque para os servos de Deus não tem sorte, mas tem, né, providência de Deus, Naamã tinha uma escrava que era do povo de Israel. Essa menininha, quando vê o seu senhor, esse general, sofrendo dessa enfermidade, diz algo interessante para ele: há profeta em Israel, vá visitá-lo. Tremendo isso, hein? E o general vai até o profeta, ouve o conselho da menininha, da serva dele, e chega no profeta. O profeta olha para ele, nem deu muita atenção, mandou um recado. Você conhece a história. Olha aqui, se você quer ser curado dessa lepra, vá no Rio Jordão e banhe-se. E ainda falou, mergulhe lá 7 vezes. Outras palavras, o que o profeta quis dizer para Naamã é o seguinte: você vai ter que ser obediente naquilo que eu te falar. Quer ser curado? Quer um milagre? Você vai ter que ser obediente naquilo que eu te falar. Veja, e a primeira reação desse general Naamã foi o seguinte: puxa vida, na minha nação, no meu império, eu tenho muitos rios melhores do que esse Rio Jordão. Por que eu tenho que ir até Israel? Por que eu tenho que mergulhar 7 vezes nesse Rio Jordão, se lá na Síria eu tenho melhores rios? Esse foi o procedimento, ou a primeira mentalidade, ou a resposta que Naamã trouxe para ele mesmo ali. Com certeza, talvez, ali conversou com seus subalternos ali, quando recebeu essa informação, essa direção do profeta. Agora, veja a parte interessante, e que você tem que guardar isso no seu coração, como eu também tenho guardado no meu coração. Meu irmão, nunca é da sua maneira, é da maneira de Deus. Não são suas ideias, é a ideia de Deus. Não são os seus planos, são planos de Deus. Então, se você quer ser abençoado por Deus, você vai ter que fazer a maneira dele, seguir os planos dele, obedecer às suas ideias, não às suas, meus irmãos. É difícil falar amém para isso, né? Ai meu Deus, e agora? Então, enquanto Naamã não obedeceu, continuou enfermo, continuou morrendo pela lepra. Mas Naamã reagiu. Deus usou um soldado, talvez, se ele falasse uma coisa difícil, você não ia fazer? Ia. Então, foi uma coisa tão fácil, vai lá e mergulha 7 vezes. Caiu a ficha, é só obedecer. Naamã reagiu e falou assim: eu vou obedecer a Deus. Veja, imediatamente foi até o Rio Jordão, como foi orientado, mergulhou 7 vezes. Ali deve ter muita fé, né? Porque na primeira vez mergulhou nada, segunda vez nada, terceira vez nada, quarta vez nada, 5ª vez nada, 6ª vez, meu Deus, e agora? Na 7ª vez. Mas olha, a Bíblia diz que na 7ª vez esse homem se levanta, a carne desse homem antes que estava deteriorada pela doença, pela lepra, sai agora limpinha, limpinha como uma criança, totalmente limpa, porque Deus fez o milagre, glória a Deus. Então veja, eu pergunto para você, quem fez o milagre na vida de Naamã? Não, responda sem medo. Quem fez o milagre? Deus. Responda mesmo, gente. Quem fez o milagre? Deus. Quem é que foi obediente? Quem é que vai fazer o milagre na sua vida? Deus. Quem vai fazer o milagre na sua família? Deus. Quem vai fazer o milagre nas suas finanças? Deus. Quem vai fazer o milagre no seu casamento? Deus. Quem é que tem que ser obediente? Não é Deus não, hein? Quem tem que ser obediente? Eu. Consegue entender isso? Temos que ser obedientes. O milagre quem faz é Deus, mas eu tenho que ser obediente. Agora eu vou te dar um exemplo no Novo Testamento. Interessante esse exemplo. O mesmo caso, lepra. Mesmo caso, lepra. Agora, só que não era uma pessoa, eram 10 leprosos. Você conhece a história. Os 10 leprosos vieram ver Jesus. Deixa eu perguntar, quantos creem que Jesus continua fazendo milagres hoje? A palavra de Deus fala que Ele é o mesmo ontem, hoje será o quê? Eternamente.
Meus irmãos, as pessoas mudam, os governos mudam, mas Ele continua sendo o mesmo Deus, suas promessas continuam sendo validadas. Ele realmente é o ontem, é o hoje e será eternamente. Confie nos milagres de Deus, amém? Mas esses 10 leprosos vêm até Jesus para que Jesus faça um milagre. O que eles queriam? A cura da lepra. Estavam condenados, morreriam certamente. Eu imagino que esses leprosos estavam numa posição, eles não podiam ficar perto das pessoas, estavam em uma posição aguardando que Jesus passasse, e aguardando, provavelmente, eu acho que na minha forma de pensar, vamos chamar Jesus. Jesus Todo-Poderoso tem feito os milagres, Jesus vai vir, vai colocar as suas mãos sobre nós e nós seremos curados. Imagino que essa seria o pensamento desses 10 leprosos. Mas ao nós lermos o texto e vemos como é que isso aconteceu, Jesus realmente passou, mas Jesus não colocou a mão sobre eles e Jesus nem os curou. O pastor está doido. Não. Jesus deu uma ordem a eles. Naquele momento Jesus não os curou. Jesus deu uma ordem a eles: olha, vão e se apresentem ao sacerdote. Talvez a conversa entre os 10 foi: meu Deus, que decepção. Achei que podia voltar para a minha família. Achei que eu sairia daqui curado. Achei que Jesus fosse aqui, tocasse em nós e nós seríamos curados e vemos o poder de Deus aqui. Estamos decepcionados. Esperávamos que Jesus fizesse um milagre. Ao invés disso, Jesus dá uma ordem para a gente ir até o sacerdote. Vamos ter que caminhar ainda para chegar lá. Olha a frustração desses homens. Estamos seguindo aqui, amém? Agora, veja qual é a boa notícia. É que esses 10 leprosos foram obedientes. Aí que está. Os 10 leprosos foram obedientes. A Bíblia diz que eles realmente foram ao sacerdote. E conforme iam caminhando em direção ao templo, ao sacerdote, a Bíblia diz que eles foram curados, glória a Deus. Enquanto iam caminhando ao templo, eles foram curados. Enquanto foram obedientes, eles foram curados. Enquanto eles davam passos de obediência, eles foram curados, glória a Deus. Aí eu pergunto para você nessa noite: quem é que faz o milagre? Deus. Quem é que fez o milagre? Deus. Quem foram os obedientes? Os? O problema é que às vezes a gente confunde as coisas. A gente acha que nós vamos fazer o milagre e Deus tem que ser obediente naquilo que a gente pede. Não funciona assim. Não funciona assim. Aprenda isso. Há milagres que Deus vai fazer quando você está na igreja. Vou dar um exemplo. Amém? Muitas pessoas, digo centenas de pessoas, já receberam milagres de Deus aqui na igreja. Você já recebeu algum milagre de Deus, uma resposta de oração na sua vida? Levante a mão. Olha quantas pessoas, dão glória a Deus aí por isso. Então veja, muitas pessoas são curadas quando vêm à igreja. Conhecemos testemunho, conheço o testemunho de vários aqui. Mas há outros milagres que você vai receber quando você sair da igreja. Quando você der passos de obediência. Ou seja, haverá milagres no domingo, certamente. Mas haverá milagres durante a semana, glória a Deus. Haverá milagres no domingo, glória a Deus. Mas haverá milagres durante o mês. Durante o mês de agosto haverá milagres ainda. Haverá milagres no domingo, glória a Deus. Mas haverá milagres durante todo o ano de 2025 e nos outros que chegarem, em nome de Jesus. Mas basta, você continua, tem que seguir caminhando em o quê? Obediência. Diga aí, obediência. O que acontece, meu irmão, é que você pode vir aqui. Você pode receber uma palavra de Deus para a sua vida aqui. Você pode receber uma promessa de Deus para a sua vida. Uma palavra da parte de Deus, igual recebeu Naamã. Mas nada aconteceu a Naamã até que ele deu passos de obediência. Como estão os seus passos? Estão na obediência? Talvez você possa dizer: mas pastor, a palavra não funcionou comigo. Recebi a palavra. Recebi a promessa.
Mas não funcionou. Nem pastor disso. Meu irmão, não é que a palavra não funcionou. A palavra de Deus é viva e eficaz, você crê nisso? A palavra de Deus nunca volta vazia, você crê nisso? A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, você crê nisso? A palavra de Deus é espada de 2 gumes, você crê nisso? Então não culpe a palavra, assegure-se que você está sendo obediente. Você conhece a história do povo de Israel quando foi libertado da escravidão do Egito? A Bíblia diz que ao saírem, os egípcios saíram atrás deles os perseguindo. E chegou um momento que o povo de Israel estava totalmente rodeado. Na sua retaguarda havia o exército egípcio chegando e queria matar todo mundo. Ao lado direito tinha o deserto e as montanhas. Ao lado esquerdo, o deserto e as montanhas. À sua frente, um grande mar que a gente conhece, Mar Vermelho. Aí Moisés ora e pede: Senhor, salva-nos, livra-nos. Você conhece a história. Sabe o que Deus diz? Quem sabe? Hã? Diga ao povo que marche. Não reclama. Diga ao povo, ok. Mas é isso, em resumo, Deus disse para Moisés: levanta a vara. Exército atrás, deserto aqui, morte, morte, morte. Se ninguém soubesse nadar, morte também. Levanta a vara. Neste momento, Moisés obedece, levanta a vara, e a palavra de Deus diz que o mar se abriu. Andaram pelo mar seco, ou seja, pelo mar seco é ótimo, né? Andaram pelo seco, até chegar a outra margem. Vem o exército, atrás deles. O mar se fecha e ali extermina todo o exército egípcio naquele momento. Então eu pergunto: quem fez o milagre? Quem fez o milagre? Mas quem levantou a vara? Quem é que levantou a vara? Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Vou repetir. Deus não vai fazer aquilo que você pode fazer. Deus não levanta a vara por você. Deus abre o Mar Vermelho. O seu trabalho é levantar a vara. Meu irmão, não se preocupe com a sua saúde, preocupe-se em ser obediente. Não se preocupe com as suas relações, preocupe-se em ser obediente. Não se preocupe pelo seu casamento, preocupe-se em ser obediente. Não se preocupe pela sua empresa, sua situação financeira, preocupe-se em ser obediente, porque o seu trabalho é ser obediente. O milagre é trabalho de Deus. Você levanta a vara, Deus abre o Mar Vermelho, glória a Deus. Você dá 7 voltas na muralha, Deus é quem derruba as muralhas, meu irmão. O seu trabalho está do lado da obediência. Não creia nisso, creia nisso. Seu milagre está do outro lado da sua obediência, meu irmão. Vou repetir isso, que eu mesmo me confundi aqui. O seu milagre está do outro lado da obediência. Agora sim, deu para entender, amém? Então, quantos têm uma palavra de Deus, uma promessa de Deus para a sua vida, um sonho de Deus para a sua vida? Quantos têm isso? Deus já tem uma palavra para você, um sonho, está guardando algo de Deus? Tudo isso vai se cumprir se você for obediente. Então, meu irmão, você não precisa ser superdotado, não precisa ter uma super inteligência, necessita ter uma obediência total a Jesus Cristo. Amém? Posso ouvir um amém? Agora vamos seguir a história aqui. Deixa eu primeiro recordar. Jesus manda seus discípulos irem pregar a palavra. Grande comissão. Seus discípulos obedecem a Jesus. E a primeira coisa que eles encontram é o quê? Nossa, marca aí, né, gente? Ajuda, né? Veja bem, vamos lá. Seus discípulos, Jesus manda seus discípulos, vão, pregam o evangelho. Lembram disso, amém? Grande comissão. Seus discípulos estão obedecendo a Jesus, estão pregando o evangelho. O que acontece quando eles são presos? Eles receberam uma oposição. Diga aí, oposição. Nós vamos receber oposição na nossa vida, mas creia, o Senhor está conosco. Depois, a segunda coisa que os seus discípulos recebem é um milagre. O anjo veio, abriu a porta das prisões.
Não importa a prisão que você esteja, não importa o calabouço que você esteja, não importa o cárcere que você esteja, não importa a doença que você esteja, não importa a enfermidade ou a depressão, Deus tem a chave. Diga aí, Deus tem a chave. Isso. Você se encarrega de obedecer, Deus se encarrega de fazer o milagre. Amém? Assim, com a sua obediência, você realmente tem a oposição. Assim, com a sua obediência, mas você também recebe o milagre. Com a sua obediência tem a perseguição, porém com a sua obediência também a proteção de Deus sobre a sua vida. Agora veja o verso 20 do texto de Atos capítulo 5. Vamos todos juntos novamente ler esse texto? Coloque para nós lá. Atos 5, versículo 20. Todos juntos. Todos juntos, vamos lá, todos juntos. Ide, apresentai-vos ao templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Quem disse isso foi o anjo que acabou de libertá-los. Volta o texto lá um pouquinho. Põe para nós novamente aqui. Isso. Ide, apresentai-vos no templo, o anjo dizendo para os discípulos que acabam de ser libertados. Dizei ao povo todas as palavras desta vida. O que seria essas palavras desta vida, a qual o anjo está dizendo que os apóstolos tinham que ir ao templo e dizer ao povo? O que seria essas palavras desta vida? Trata-se, meus irmãos, da mensagem de vida que os tinham colocado justamente na prisão. Qual era a mensagem de vida que eles estavam pregando, a quais eles foram presos? Estavam falando sobre Jesus Cristo, sobre o que era Jesus Cristo, era o Messias que tinha vindo, que morreu, ressuscitou, que faz milagres, que transforma vidas. Essa é as boas novas de Jesus Cristo. Isso que os discípulos estavam pregando sobre Jesus. E aí fala que Jesus então os tira da prisão, como o anjo fez. Agora o anjo fala assim: voltem e levem essa mensagem, ou continuem levando essa mensagem da vida. Então o que eu quero ensinar com isso para nós nessa noite? Que um passo de obediência sempre vai ter um passo de fé. Vou repetir, um passo de obediência sempre vai ter um passo de fé. Por isso que eu coloquei aqui, olha, sempre se requer o quê? Fé. Olha o nosso texto aqui, olha. Sempre se requer fé. Um passo de obediência sempre será acompanhado de um passo de fé. Porque se requer fé para seguir fazendo, provavelmente que custaria a vida deles. Essa que é a verdade. Porque olha, na primeira oportunidade, os saduceus, fariseus, prenderam esses apóstolos. Na segunda oportunidade, certamente cortariam suas cabeças. Meu irmão, nós temos que ter fé para seguir obedecendo a Deus, apesar de oposição. Não tem jeito. Nós temos que ter fé para seguir a Deus, apesar de zombaria. Nós temos que ter fé para continuar seguindo a Deus, apesar de vergonha. Nós temos que ter fé para continuar seguindo a Deus, apesar de algumas pessoas, amigos, familiares, virarem as costas para nós. Porém, nós não estamos nesse mundo para agradar a homens. Alguns aí, acredito nisso, disseram amém. Nós não estamos nesse mundo para agradar aos homens. Nós estamos aqui neste mundo para agradar ao Senhor Jesus Cristo, é o nosso Senhor e Salvador. Amém? Agora, como é que podemos agradá-lo? Sendo o quê? Obedientes. Diga, sendo o quê? Obedientes. Então, apesar da oposição, vamos ser obedientes. Apesar da corrente, da moda, dizer outra coisa, nós nos manteremos firmes e vamos permanecer obedientes a Jesus Cristo. E é interessante porque obedecer a Deus sempre vai demandar fé. Obedecer a Deus sempre demanda valor. Obedecer a Deus nem sempre se torna popular. Há pessoas que esquecerão de você, porque você obedeceu a Deus. Há pessoas que vão dizer: o que acontece com você, minha filha? Não sai mais da igreja? E aí você vai ter que pensar: eu não tenho que obedecer ao mundo,
Eu não tenho que obedecer à moda, eu tenho que obedecer àquele que me diz o que é verdade, que me traz palavras de vida, que me ensina na palavra de Deus o que eu tenho que fazer. Jesus Cristo é esse que eu tenho que obedecer. Agora, interessante que quando os anjos liberam os apóstolos, você não vê os apóstolos pedindo nada para o anjo, absolutamente nada. Ninguém chegou para o anjo e falou assim: olha, ô seu anjo, é o seguinte, vamos fazer um acordo aqui, um contratinho, porque a gente vai continuar falando de Deus aqui, de Jesus, acho que a gente vai voltar a ser preso. Dá para a gente assinar um termo de compromisso? Eu continuo pregando e você continua me libertando da prisão? Hein, pastor? Será fácil isso, né? Aí Pedro assina aqui, o anjo dá uma pena, né, para chegar lá e falar assim: ó, tá feito. Não aconteceu nada disso. Não houve contrato, não houve condições. O que o anjo disse: obedeçam a Deus e sigam pregando a palavra da vida. É o que ele disse: obedeçam, siga pregando a palavra da vida. Agora olha o que acontece no versículo 21. Desse modo, ao amanhecer, então lembre-se, o anjo veio e abriu as prisões. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme haviam sido instruídos. E sem demora, o que eles começaram a fazer? Começaram o quê? Olha no texto lá, começaram o quê? A ensinar. Pensa na cronologia. Quando foi que o anjo tirou eles da prisão? Quando foi, gente? À noite? À noite. Vemos o texto aqui. Quando que é que eles já estavam pregando? De manhã. O anjo na noite os tirou da prisão. Os apóstolos, ao amanhecer, já estavam obedecendo aquilo que o anjo falou assim: não deixe de pregar a palavra de vida. Já de manhã os apóstolos estavam obedecendo. Saiba que obediência tardia é desobediência. Obediência tardia é o quê? Desobediência. O anjo não disse depois de um mês: descansa um pouquinho, come um pouco, depois você continua pregando. O anjo não disse: vão quando vocês tiverem vontade. O anjo deu uma ordem na noite. E ao amanhecer, na primeira hora, o que fizeram de manhã foi obedecer a palavra de Deus através do seu mensageiro. Foi obediência total. Foi obediência o quê? Total. Não escreveram contratos, não houve condições, porque a obediência parcial é desobediência. E esses apóstolos obedeceram totalmente à direção de Deus. Eu vou evitar de ler para a gente ganhar tempo aqui. Mas se você segue um pouquinho para frente, depois, em mesmo Atos 5, fica de lição de casa aqui para você ler esse texto e refletir um pouco mais nessa semana. Do versículo 34 a 42 é o que eu vou relatar aqui e resumir para você. Atos 5, 34 a 42. A gente encontra novamente os fariseus e saduceus, os religiosos, pegando como prisioneiros Pedro e os apóstolos. De novo, pastor. Aí eles disseram para eles: meus amigos, vocês não entenderam que vocês estão sendo presos novamente, porque a gente não quer que você pregue o evangelho? É isso. Você vai ler o texto, você vai ver claramente isso. E a primeira coisa que vocês fazem quando você sai daqui, já saiu aqui, não sei como, né? Vamos dizer assim, foi um milagre. A primeira coisa que você sai daqui, vocês começam novamente a pregar o evangelho, justamente ao contrário de tudo aquilo que a gente está pedindo para vocês. Olha que coisa, você vai ver o texto aí. Pedro se levanta e fala para o sacerdote, para os fariseus: o problema, meu amigo, é que nós não vamos obedecer aos homens, mas nós iremos obedecer a Deus. Olha que ousadia de fé. Nós não iremos obedecer ao que nos dizem, mas iremos obedecer somente a Deus. Pedro se levanta e declara isso. Agora olha que parte incrível da história. Porque para muitos você podia dizer: a história terminou aqui. Mas não terminou, não.
Porque você podia dizer, bom, depois dessa, os apóstolos seriam martirizados agora. Mas olha o que é o agir de Deus. Um sacerdote se levanta e diz, espere um minutinho aí. Um fariseu, gente. Eles falam, espera um pouquinho. Eles sabem que se realmente isso vem de Deus, Deus vai os apoiar. Mas se não vem de Deus, isso vai acabar. É só você ler o texto, você vai ver o sacerdote falando isso. E por incrível que pareça, para eles, porque nós sabemos que Deus faz milagres e muda todas as situações, esse sacerdote que antes queria os prender, acaba defendendo os apóstolos, para que eles sejam libertados e saiam vivos da situação. Isso é tremendo, meu irmão, preste atenção. Quando você é obediente a Deus, Deus usa os seus inimigos para te abençoar. Você perdeu a oportunidade de dizer um glória a Deus aí. Quando você é obediente a Deus, Deus usa os seus inimigos para te abençoar, meu irmão. Quando você é obediente a Deus, Deus usa os estranhos para te abençoar. Quando você é obediente a Deus, Deus te dá cobertura. Dá um glória a Deus aí. Eu lembro, o Mateus falou para mim, acho que uns dias atrás aqui. Ele foi em um lugar aqui em São Paulo. E aí estava voltando. E vinha para o culto aqui do Sol. Saiu, acho que foi almoçar com a Sara em algum lugar. Estava voltando para o culto do Sol. Na Anchieta, percebeu que o pneu estava furado. Encostou no posto, só que o Mateus... Eu já tinha dito para ele, Mateus, você não tem macaco no seu carro, meu filho. Você tem que comprar um macaco. Eu já falei para ele, dá um tempão já para ele. Ele não comprou o macaco. Pneu furado. Tinha um compromisso de estar aqui. E agora? Sem macaco, como faz, né? Força de Sansão. Não é assim, né? Meu irmão, daqui a pouco, aí ele parou no posto, naquela partinha perto da, conseguiu encostar no posto lá, perto da conveniência. Daqui a pouco encosta um carro. Sai um rapaz. Você está sem macaco? Eu quero te ajudar. Falou desse jeito para ele. Desse jeito, irmão. Eu falei, pai, não acreditei. Eu falei, realmente, estou sem macaco. O cara pegou o macaco do carro dele, pôs lá, ainda levantou o carro, fez o serviço completo, sabe? Café, almoço e janta. Ajudou ele a trocar o pneu do carro, tirou o macaco, pôs, olha aqui, pôs no carro e foi embora. Não entrou na loja de conveniência, não abasteceu. Quando você é obediente, Deus usa estranhos para te abençoar. Meu irmão, você pode achar que é coincidência, você pode achar o que você quiser, mas eu falei para ele sem medo de errar. Mateus, sabe o que aconteceu? Quando você se põe a trabalhar na obra de Deus, quando você se põe a confiar que Deus é o Deus da sua vida, é o Deus que realiza, pode ter acontecido coisa ruim, você nem sabia como ia se virar daquele jeito, porque ele perguntou no posto, será que tem um macaco? Ele já não tinha no posto. Deus manda um anjo, da onde menos você espera, vai te abençoar, vai abrir a porta da prisão e vai trazer bênção para a sua vida. Glória a Deus, pode aplaudir o Senhor. Meu irmão, você sabe que para Deus não há nada impossível. Diga aí, para Deus não há nada impossível. Se para Deus não há nada impossível, fazer um milagre na sua vida, para Deus não tem esforço nenhum. Você confia nisso? Vou repetir isso aqui. Se para Deus não há nada impossível, para Deus realizar um milagre na sua vida, aquilo que você precisa, na sua família, na sua saúde, para Deus não é um esforço nenhum. Não é trabalho nenhum para Deus realizar, porque Ele pode fazer o impossível. Mas o difícil para Deus é que você seja obediente. O difícil para Deus é que você seja obediente. Porque a palavra de Deus não falha. E meu irmão, se Deus tem uma promessa para a sua vida, se Deus tem sonhos para a sua vida, creia, vai se cumprir, creia nisso. Se Deus te deu uma palavra,
ela será realidade na sua vida, pode crer. Se Deus tem te dado um sonho, esse sonho você vai alcançar em nome de Jesus. Mas o caminho para isso se chama obediência. Se chama o quê? Obediência. E eu pergunto para você nessa noite: está disposto a andar em obediência? O disposto para receber o milagre, todos nós estamos. Ai, Senhor, venha, não tarda, venha hoje. Mas está disposto a você andar em obediência? É uma mudança de pensamento, é uma mudança de vida, é uma mudança de atitude. Quando a gente vira essa chave, você vai viver o melhor de Deus. Vai viver o melhor de Deus nessa terra. Que milagres o Senhor vai fazer. Você crê nisso? Dá glória a Deus. Vamos ficar em pé. Boa. Nós cantamos um louvor hoje lindo. Ele nunca falhará, esse, né? Confio em Deus, meu Salvador, nunca falhará. Confio em Deus, meu Salvador. Mas eu pergunto para você nessa noite: como está o seu coração? Está pronto para obedecer a Deus? Está pronto para obedecer a Deus incondicionalmente? Está pronto para confiar nas promessas de Deus? Está pronto para confiar que Deus faz milagres? Essa é uma noite, eu chamo uma noite de consagração, sabe? Porque quando a gente precisa mudar a mente, mudar comportamentos, na palavra de Deus chama-se isso consagração. Senhor, eu quero ser melhor. Se eu tenho falhado, eu quero melhorar. Se eu posso ser melhor, Senhor, então hoje eu entendi a tua palavra. Entendi que vou ter dificuldades, que vou ter oposições, mas entendi que o Senhor me protege, entendi que o Senhor faz milagres na minha vida e que o Senhor só requer de mim obediência. Então hoje eu me comprometo a mudar comportamentos. Eu prometo a refazer às vezes situações de relacionamentos tão conturbados, tão difíceis. Me comprometo a obedecer com a sua palavra. Me comprometo a ser um servo melhor. Me comprometo a entender o que é princípio, o que é valor que o Senhor tem me ensinado e segui-lo. Não se esqueça, obediência parcial é desobediência. Então eu quero, se eu entendo, se o Senhor se revela, se o Senhor mostra, eu quero obedecê-lo. E quando eu obedeço, eu recebo de Deus o melhor dessa terra. O melhor dessa terra, pode confiar. Eu convido você para nós termos um momento do altar de Deus. Deus vai se revelar nessa noite, hein? Vai haver milagres nessa noite. O Senhor quer, quando há comprometimento, quando há mudança de vida, o Senhor realiza. Eu não estou nem um pouco preocupado como está a sua vida, porque é você com Deus. Mas quando o Senhor está falando no teu coração, está tocando no seu coração, não perca essa oportunidade. Enquanto o louvor canta, vem para o altar. Vamos deixar o Espírito Santo agir, deixar o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, porque Deus tem o melhor para nós. Em nome de Jesus, vamos orar.
Glória a Deus, amém? Você confia no Senhor? Ele nunca vai falhar. Vamos ter primeiro esse momento de entrega. Entrega a sua vida, suas atitudes, seu coração, aquilo que você precisa consertar. Porque certamente o Espírito Santo, que é o ministrador nessa noite, tem falado ao seu coração: olha, melhora nisso, seja obediente nisso. Porque as transformações começam assim, através da obediência naquilo que o Espírito Santo está ministrando agora no seu coração, que você pode melhorar, que você pode mudar. Nós sempre podemos ser melhores, sempre. Você pode orar mais, você pode estudar mais a palavra de Deus, você pode falar mais de Jesus Cristo para os seus amigos, colegas de trabalho. Você pode ter uma vida mais plena dos princípios da palavra de Deus para você. Você pode dar um melhor testemunho. Sempre podemos melhorar. Começa por aí, em compromissos, em consagração. Senhor, muda. Quero ser obediente àquilo que o Senhor tem para mim. Põe a mão no seu coração, começa a falar com Deus. Levanta um clamor ao Senhor: Senhor, eu quero mais. Começa a trazer a sua entrega nesta noite. Vai mudando, Senhor. Aquilo que o Senhor trouxe na minha vida, que eu preciso melhorar. Hoje eu me comprometo em ser obediente ao Senhor. Hoje eu me comprometo a ter uma vida conforme os seus princípios, conforme os seus valores. Hoje eu me comprometo a entrar na tua presença, a ter mais relacionamento. Hoje eu me comprometo a ser um servo obediente ao Senhor. É assim que eu quero ser, Deus. Pai, eu não quero ter uma obediência parcial, mas eu saio daqui hoje comprometido a ter uma obediência total. Total à tua palavra, total aos teus preceitos, ao que o Senhor coloca como princípios que eu deva seguir. Essa é a minha oração, Senhor. Essa é a minha oração, Pai. Pode dar glória a Deus aí, porque Deus tem ouvido. Quando há arrependimento, quando há consertos, Deus se manifesta. Nunca se esqueça disso. Deus se manifesta. Basta sermos obedientes. Mas eu tenho uma palavra para você aqui, que Deus trouxe agora, hein? Porque se você for ver o livro de Atos capítulo 5, nós vemos o começo, vimos aqui a situação da prisão, vimos que eles foram libertos pelo anjo, vimos que depois eles continuaram obedecendo a Deus, continuaram pregando, foram pegos novamente, vimos que o próprio sacerdote interviu a favor deles, os seus próprios inimigos deles foram ao seu favor para que eles continuassem libertos. E esses homens não pararam, meus irmãos. Aonde eles iam, a palavra de Deus era ministrada. E quando você chega no mesmo Atos capítulo 5, esses homens saíam de região em região, de aldeia em aldeia, iam pregando, eu pregando. No versículo número 15, diz assim: ao ponto de levar os enfermos pelas ruas, os colocaram sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse a alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas de Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Todos eram o quê? Sabe o que a obediência faz? Nosso ponto 2: traz milagres. Traz milagres, diga aí, traz milagres. Hoje o Senhor nos autoriza, com o posicionamento da obediência, milagres Deus vai realizar nessa noite.
Milagres. Alguém que está precisando de milagres de Deus aqui hoje? Milagres mesmo. Aquilo que é sobrenatural. Sabe o que é milagre? Aquilo que o homem não faz. Milagre é aquilo que só Deus faz. Aqueles homens eram obedientes. Aonde ele andava, a sua sombra curava as pessoas. Mas a palavra de Deus diz lá em Salmo que a sombra do Onipotente está sobre nós. Aí eu pergunto, era a sombra do homem ou era a sombra de Deus que estava curando? Sem medo, era a sombra de quem? De Deus. Aonde está o Espírito Santo? Em nós. Diga aí, em nós, sem medo. Meu irmão, se Deus é trino, Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, Deus está já na sua vida. Deus está na sua vida. Creia nisso, dê um amém aí. Se você é de Jesus, Deus está na sua vida. A obediência desses homens fizeram eles viver os maiores milagres da história, para a vida deles e para a vida dos outros. Quando você se comprometeu hoje, olha, vou mudar minha vida, vou ser obediente, Deus está abrindo o céu e fala assim: milagres de Deus estão chegando na sua vida. Não somente para você, mas para outros que rodeiam a sua vida, sua família, seus negócios, a sua casa, seus filhos. Há milagres de Deus chegando, porque você resolveu: eu vou obedecer ao Senhor incondicionalmente. Quem crê, dá glória a Deus aí. Que essa é a palavra revelada agora para vocês. Palavra rema, fresca, que chegou agora. Então você vai fazer um ato de fé, um ato profético, vai levantar sua mão direita aí. Olha, todo mundo. Se você precisa de um milagre, está na hora de você pedir um milagre para Deus agora. O Senhor vai vir e vai tocar hoje de uma forma especial, sobrenatural. Quem crê, dá amém. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, confiamos na Tua palavra. Ah, Deus, vimos claramente que o nosso posicionamento de obediência muda destinos, transforma, faz milagres. O Senhor usa até inimigos para nos abençoar. E nessa noite, Senhor, ó Deus, como o Senhor já trouxe a revelação profética na Tua palavra, Deus, confiamos que os milagres do Senhor Jesus irão nos acompanhar. Quem quer, dá uma glória a Deus aí. Os milagres do Senhor Jesus vão nos acompanhar. E neste momento, Senhor, eu peço a Ti, Espírito Santo, que já está sobre a nossa vida, vem, toque agora, toque do sobrenatural, toque em cada necessidade que Teus filhos agora têm colocado no Teu altar. A Tua palavra diz que o Espírito Santo vai com gemidos inexprimíveis ao trono da graça para interceder a favor daqueles que amam a Deus, daqueles que obedecem a Deus. E nessa noite o Senhor tem entrado com providência, nessa noite o Senhor tem entrado com bênção, nessa noite o Senhor tem entrado com cura, nessa noite o Senhor tem entrado mudando destinos, mudando caminhos novos, trazendo coisas novas. É promessa de Deus, é bênção de Deus. Ah, Senhor Jesus, vem, realiza com poder, com poder, com poder. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem. Adore o Senhor, adore o Senhor. Obediência, diga aí, obediência. É isso que transforma o povo de Deus. É isso
que muda destinos. É isso que abre portas onde não há portas. É isso que abre o mar vermelho, a obediência ao Senhor. Se comprometa a obedecer a Deus, você vai ver o melhor de Deus nessa terra. Feche seus olhos, Pai, nessa semana. Meu Deus, como o Senhor coloca no meu coração agora. Deus, traz, Senhor, ó Deus, o milagre do Senhor. Aquilo, Senhor, que teus filhos estão esperando. Meu Deus, vem, Senhor, com o teu poder. Manifesta a tua glória, Senhor. Deus, abre a porta onde não existe. O Senhor diz aqui: há uma porta que eu estou abrindo. Você está achando que a porta está fechada? Você está achando que não tem mais jeito para isso? Você está achando que você está ouvindo as pessoas dizendo: isso acabou para você? Não funciona mais, não tem mais jeito. O Senhor diz nessa noite: sou eu quem abre a porta, sou eu que tenho a chave do império, sou eu que tenho a última palavra. Eu faço novas coisas. Hoje mesmo as prisões serão abertas. Aquilo que você tem enfrentado será aberto no nome de Jesus, porque eu mando o meu anjo com a porta das cadeias para abrir, para que você tenha vitória no nome de Jesus. Recebe no nome de Jesus a vitória do Senhor. Recebe no nome de Jesus a prisão aberta no nome de Jesus, porque o Senhor vai fazer, e quem crê, dá um glória a Deus. Quem crê, dá um glória a Deus. Aplauda o Senhor, aquilo que Ele já realizou em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Pode escrever o que eu estou te falando. Esta semana há portas de milagres acontecendo. Esta semana há milagres acontecendo na sua casa, no seu negócio. Eu não sei o que é, mas Deus vai abrir algo surpreendente. Há pessoas aqui que estão dizendo: acabou para mim, não tem mais jeito. Mas Deus entra hoje, manda o seu anjo abrir as prisões. Vai ter vitória, vai ter milagres, vai ter aquilo que é sobrenatural, aquilo que só Deus faz. Olha, não vai ser um homem, não vai ser coisas humanas, não. É algo que Deus vai mandar, uma providência tão grande. Eu estou profetizando para a sua vida. Quem crê, recebe aí. É uma providência tão grande, tão poderosa, que você vai dizer: não é possível, eu não acredito o que está acontecendo. Saiba disso, o Espírito Santo vai te confirmar nessa hora. Ei, sou eu, o Espírito Santo de Deus, o anjo do Senhor, que veio com uma ordem de Deus no trono, com a chave para abrir a sua prisão, e você será vitorioso. Pode glorificar a Deus. É para você nessa noite, meu irmão. É para quem crê. É para quem crê. Quem crê recebe.